Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional, onde nós acreditamos que a fé se aprende. Bom dia, quer que você esteja ao vivo aqui com a gente, ou quer que você esteja no gravado, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe através dessa palavra que nós vamos meditar hoje. Pega a tua Bíblia, a gente usa aqui a tradução NVT no Cola na Videira, para que todo mundo entenda o português do texto, mas nós vamos sempre na dependência para que Deus, através do teu Filho amado, em Espírito Santo, possa abrir o entendimento e possa agir nos nossos corações e nas nossas mentes no dia de hoje. Cada dia é um dia, é como se fosse o primeiro devocional e o último devocional. Essa é a cultura aqui do Cola na Videira. Tem muita gente vivendo nessa cultura, como se fosse o primeiro e o último. É assim que a gente vem aprendendo com Jesus nesses mais de 5 anos, quase 5 anos e meio de lives devocionais aqui nesse canal Cola na Videira. Cola na Videira é um convite. Então, bom dia Rita Junqueira, bom dia Vânia, bom dia Cris, bom dia Joelson. Vocês estão ouvindo bem? Regina, Rita Junqueira, Bruna Balbino. Sentimento.grafado, Deus abençoe. Qual que é o seu nome? Vânia.couto927. Bom dia, nada, relaxa, não precisa pedir desculpa não. Fernando Borges 384. Bruna Balbino, já falei. Ana Carol Fer, bom dia. Você que tá aí no gravado, se manifeste. Escreve aí, eu estou no gravado. Falo de Jiquié, Barra do Choça, Itabuna. Ô Bruno, você só fala cidades da Bahia? É que eu morei na Bahia durante muito tempo. Eu amo o estado da Bahia, principalmente a Suíça da Bahia. Quem sabe o nome da cidade que é considerada Suíça da Bahia? Quem sabe? Quem sabe? Hein? Dona dos meus dias é o Cris. E aí? Vai chegando todo mundo por aí. Ô, gente, Tati DBO principalmente, Lu Maimuna, o Will, com as mulheres aí coladas na videira. Não me deixe esquecer de dar o exemplo. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, ó, no caderninho de devocional. O exemplo do dia 10, contas a pagar. Nós vamos falar sobre isso. Contas a pagar. Todo dia 10. Que muitos de nós sofrem nesse dia. Hein? Nós precisamos falar disso no final do devocional como um exemplo daquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Vitória da conquista, é isso aí. Bora, Preta Peu, beijo no teu coração. Mandei lá, respondi o seu direct lá. Cláudia Santini 9, Raquel Dutra, France, Luciana Lima, Estúdio Regiane Santos. Glória a Deus, sexta-feira vocês estão priorizando a palavra, né? Paula Marini. Sabe, pra gente poder fazer uma oração, já acho que já deu tempo da maioria entrar aí. Quando a gente fala, né? Qual que é a cidade considerada Suíça da Bahia? Aí vocês responderam aqui, Vitória da Conquista. Como é que eu sei que Conquista é considerada a Suíça da Bahia? Quando eu moro lá ou quando eu converso com alguém que mora lá. Porque quem mora lá, ou quem já passou por lá, quem já ficou uns dias lá, sabe que é a Suíça da Bahia. Por quê? Porque é um clima europeu. Não é um clima baiano no sentido do calor de Salvador, Vitória Jiquié, Feira de Santana, um beijo para todo mundo que tá em feira. Então quando a gente pensa em Bahia, a gente pensa em calor. Mas Conquista não é calor. Tem dias de calor. Mas ela é considerada uma cidade europeia. Pelo clima, neblininha, frio. Quantas vezes eu não fui pra escola com 15 graus, 17, 18 graus. Acho que até menos, 13, 12. Ou seja, precisa ir ou perguntar para alguém. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente vem aqui para a Bíblia, nós sempre temos que ver o contexto. Perguntar para o texto, perguntar para o autor da Bíblia o que quer dizer esse versículo. Quando Paulo escreve lá, tudo posso naquele que me fortalece,
Tudo posso por meio de Cristo. Tem um porquê ele escreveu aquilo, um objetivo do porquê que ele escreveu aquilo e o que significa isso. A gente vai falar disso depois. Mas vocês entendem isso? Um beijo pra todo mundo aí. Tem alguém de conquista aí? Fânia. Gente, vocês pararam de disparar o dedinho no coração, senão o Instagram não acorda. Eu sei que deve ficar também com o celular assim, é ruim, né? Não precisa disparar, não. Não precisa disparar o dedinho no coração, não. Essa que é a verdade. Porque imagina, você colocando no lugar de vocês, vocês têm que ficar ali disparando. Não, então deixa aí que... Deixa aí. Só manda um eis-me aqui, Jesus, e vamos orar. E não me deixe esquecer de falar do contas a pagar. Tá certo? Vou deixar aqui aberto para eu não esquecer. Viu? Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Que essa tua palavra, que esse entendimento possa tirar muita gente do sofrimento mental, da condenação, da autocobrança de não conseguir ser seu discípulo, sua discípula. Que o Senhor possa, através dessa palavra, tirar toda a culpa, tirar toda a condenação que nós mesmos colocamos em nós. Que o Senhor possa trazer liberdade para cada mulher e cada homem e o verdadeiro entendimento do que é essa liberdade que o Senhor quer tanto dar para nós. Que essa sexta-feira seja uma sexta abençoada na tua presença, Jesus. Nos guie, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livra de todo mal. Proteja as famílias que estão aqui. E que o teu evangelho, a tua boa notícia, cresça dentro de nós. E cresça através de nós. Amém. Amém. E amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 25. Gálatas, capítulo 5, versículo... Eu vou deixar para você para você ir até o final da carta, ou ler a carta toda, que seria melhor ainda. Mas hoje a gente vai falar especificamente no final do versículo 17. Lotito, France, Henrique, Ana Beatriz, tem directs pendentes aí, mensagens que vocês me mandaram que eu vou responder tudo hoje, tá? Hoje até o final do dia eu respondo todo mundo, a Lotito é uma delas. Mais precisamente, o final do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Vou fixar aqui. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Deixa eu ver aqui em outra tradução. Vamos olhar aqui, eu tenho uma Bíblia aqui no celular. Aliás, eu aconselho você ter uma Bíblia também. Eu uso a Holy Bible, né? Gálatas. Cadê Gálatas? Acho que eu não gosto. Eu gosto da Bíblia do papel. Gálatas 5... versículo 17, né? Ó, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Então ele fala, ele usa aqui a carne milita contra o espírito, na tradução Ara. Então elas são opostas entre si e há um confronto. Na NVT mostra o confronto. Um confronto. Família JC, presta atenção. Essa palavra, ela veio de encontro com o meu coração, porque
eu estava meditando já nisso. A gente falou ontem, quem estava no devocional de ontem, quem não estava, assista, ficou gravado. A gente viu o quanto que Deus agiu em João Batista. Que João Batista era cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. E depois que nasceu, continuou e permaneceu cheio do Espírito Santo. E hoje é dia de você aprender mais o que é ser cheio do Espírito Santo. Que é o que nós estamos falando aí, desde ontem principalmente. Quem quer? Diga assim, eu quero. Pri Camilles, beijo no teu coração. Wilka, bom dia. Ana Paula, Suzy, espero que esteja tudo bem com vocês aí. E aí ontem eu recebi, exatamente ontem, depois do devocional, eu recebi uma frase de um cara, de um pastor chamado John Piper, que inclusive eu deixo um livro muito bom, um dos melhores livros que eu já li, do John Piper. Em português o livro, chamado Em Busca de Deus. É uma capa azul, toda azul. Em Busca de Deus. E a frase que eu recebi do John Piper ontem, totalmente bíblica, diz assim: o sinal de que você é habitado pelo Espírito Santo, você que está escrevendo aí, eu quero, seja aqui no ao vivo ou no gravado, o sinal de que você é habitado pelo Espírito Santo não é que você não tem desejos ruins ou pensamentos ruins, mas você está em guerra com eles ou contra eles. Eu vou ler de novo. O sinal de que você é habitado pelo Espírito Santo não é que você não tem desejos ruins, mas você está em guerra com eles. Então não significa que nós não vamos ter, nós que estamos colados na videira, todos os ramos colados na videira, não, a vida cristã não é uma vida aqui nesse mundo aonde nós, aceitei Jesus, aceitei não, né? É que é um vício de linguagem, mas fui convertido na mensagem de Cristo e desejo viver como discípulo de Cristo. Não significa, você mulher, discípulo e discípulo de Cristo, não significa que nós não vamos ter desejos ou pensamentos ruins. Você vai ver desejos e pensamentos ruins vindo totalmente de dentro de você. Mas o sinal de que o Espírito Santo está aí dentro de você de que é um sinal onde você tem também ao mesmo tempo um desejo de guerrear contra esses desejos. Por isso que o Piper escreveu: o sinal que você é habitado pelo Espírito Santo não é que você não tem desejos ruins, mas você está em guerra com eles. E isso daqui reflete exatamente essa palavra de Deus. Isso aqui é a frase escrita por John Piper no entendimento que Deus deu para ele em cima dessa palavra, mas está muito claro nessa palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 17, a parte final, aonde existe duas forças, a carne e o espírito. Na NVT fica mais claro para todo mundo o que é a carne. Carne é a natureza humana. Guerreando, ela luta contra, ela guerreia, ela é oposta ao Espírito Santo entregue por Jesus Cristo a todos aqueles que creem. Rios de água viva, como a gente leu no final. E aí há um confronto. Então a primeira coisa que você precisa saber é: há um confronto. Em busca de Deus. Há um confronto. Estou passando por isso, essa palavra é para mim, Bruno. Glória a Deus. Quando Jesus estava num grande dia de festa, uma grande festa, as festas judaicas sempre muitos dias de festa, ele disse assim, ele levantou e disse assim em voz alta: quem tem sede vem a mim e beba. Beber o que, Jesus? Aí ele vai te explicar mais. As escrituras declaram, abre aspas, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Rios de água viva brotarão, nascerá uma fonte que não para de jorrar água. E uma água viva. O que é isso? Quando ele falou de água viva,
estava se referindo ao Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, quem crê em Cristo, não apenas na pessoa, mas no que esta pessoa fez na cruz do Calvário. Quando eu creio no que Jesus Cristo fez na cruz, por mim, eu recebo o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Por isso que se eu não sei o que foi feito naquele dia ou naqueles dias em Israel, corra para conhecer, e eu estou aqui para poder ajudar você nisso. Outras pessoas da família JC estão aqui para poder te auxiliar nisso. Lu Maimuna, Kênia, Tati DBO, Wilka, o próprio Michel, o Oderley. Outras pessoas e tantas outras, a Preta Peu, tantas outras pessoas que você pode chamar também aqui no direct, e nós vamos ajudar uns aos outros aqui. Falando essas coisas. Pronto. Agora, então você está entendendo que é rios de água viva. Você está entendendo que Jesus quer dar porque esse Espírito para nós. E a evidência, como primeiro passo, e um passo que nunca podemos esquecer, é que esse confronto, até o último dia da nossa vida, vai existir. Vai existir. Muito bem. Para falar mais, essa carta de Gálatas, o que aconteceu? Você sabe que os cristãos, o cristianismo começou em Israel, para o povo judeu. Então muitos judeus se converteram, foram convertidos na mensagem de Cristo. Então se tornaram judeus cristãos. E a partir dali, a mensagem de Cristo começa com os apóstolos, logo após a ressurreição, começa a expandir na região ali da Judéia, da Samaria, começa a expandir e chega até o Brasil. Mas aqui em Gálatas, os Gálatas, as pessoas que moravam na Galácia, elas provavelmente ali estavam na região da Ásia, se não me engano, na região da Ásia. E eles também, esse povo, os Gálatas, foram convertidos na mensagem de Cristo, se tornaram discípulos de Cristo. Mas aí o que aconteceu? Alguns judeus se infiltraram na comunidade cristã, alguns judeus cristãos, supostamente cristãos, eles invadiram e começaram a ensinar, e aí é por isso que Paulo escreve essa carta, a ensinar que para ser salvo, para ir ao céu, para se aproximar de Deus, você precisa ter fé em Cristo e também algumas outras coisas. E uma delas era a circuncisão. A circuncisão era um rito, era um ritual imposto e ensinado e mandado e ordenado pelo próprio Deus no Antigo Testamento desde a época de Moisés. Mas quando Cristo vem, não há mais necessidade de circuncisão. No 8º dia, os homens tinham que no seu órgão genital fazer, como se fosse na linguagem de hoje, a operação da fimose. Mas era como uma marca, olha, somos povo de Israel por ser circuncidado. Era a marca que Deus tinha, o povo escolhido por Deus para enviar o Messias, ou seja, no Antigo Testamento essa era a marca. Mas agora que o Messias já veio, agora que o Cristo já veio, não é mais necessário essa marca, essa circuncisão ou circuncidão. É um nome estranho, a gente não usa no nosso dia a dia, mas essa marca, ela precisa agora entrar no nosso coração. E é essa marca que Jesus coloca, imputa, insere no nosso coração pelo Espírito Santo. Mas as pessoas achavam que, olha, eu preciso crer em Jesus e também mais, e fazer algumas outras coisas mais para ter a salvação. E aí Paulo rebate, e esse é um dos objetivos de várias cartas do Novo Testamento. Cuidado com os falsos ensinos, e até hoje existe essas coisas. Crer que para eu ir ao céu, eu preciso ir na igreja e também eu preciso ajudar o próximo para ir ao céu. Não, para ir ao céu só existe um caminho, pela fé. Porque para ir para o céu, ou seja, a salvação eterna, que é o que vem depois da morte, a solução da condenação eterna, da morte eterna, só tem por um caminho, pela fé, e é por graça. Ou seja, nós não merecemos. Deus mostra a misericórdia dele por nós, o amor dele por nós, a bondade dele por nós, nos dando essa salvação, e a gente precisa apenas crer.
Por quê, Bruno? Porque a própria Bíblia diz, porque se fosse por obras, a gente iria se orgulhar. Então não é por obras para que ninguém se torne orgulhoso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Leia lá. Para que ninguém se torne orgulhoso. Para que toda glória esteja em Cristo. Jesus, o Nazareno, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Muito bem, vocês estão entendendo isso? Agora a marca está no teu coração. Existe, só para não perder a oportunidade, dois rituais, e apenas 2 rituais que se mantêm no Novo Testamento, não a título de salvação, mas a título de representação, a título de manifestação da nossa fé. Só tem 2 marcas necessárias que a gente vê no Novo Testamento isso. Quais são as 2 marcas? 2 rituais. 2... no mundo de igreja chamado de 2 ritos. 2 ritos, acho que a gente pode chamar assim. O batismo nas águas. O batismo nas águas. E a ceia. Façam isso em memória de mim. Não é o batismo e a ceia que nos salva, mas nós somos batizados e procuramos batizar pessoas e ceiar junto com outras pessoas nas nossas igrejas locais, com as nossas famílias, a título de manifestar a nossa fé. São só esses 2 rituais que a gente vê, mas não com o título de salvação, só para não perder a oportunidade. São só essas 2. Você não vê mais nada além disso. Muito bem. E aí Paulo estava ensinando, por isso que a gente diz, a fé se aprende. A fé se aprende, eu preciso ter cuidado com os falsos ensinos, eu preciso fazer pergunta, eu preciso estudar, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. E aí, ser cheio do Espírito Santo é quando você vê esse confronto. Você está vendo esse confronto na tua vida? Vou dar o exemplo, para eu não esquecer, do famoso dia 10. Qual é o dia que você tem mais contas a pagar? Seja você pessoa física ou você que tem um pequeno negócio. Você que é manicure, você que é cabeleireira, você que é pedreiro, você que é marceneiro, você que é autônomo, ou você que tem um pequeno negócio, um médio negócio ou um grande negócio. Independente. Tem um dia do mês que é um dia mais desafiador para vocês, não é? Eu tenho, que é o meu dia 10. Meu amigo Edu aqui também tem, que é o dia 10. Ontem a gente se encontrou e falou assim, hoje será o melhor dia 10 das nossas vidas. Hoje vai ser uma bênção. E aí eu preciso explicar mais essas coisas para vocês. Mas veja, eu quero que você pegue esse exemplo para a gente aprender essa palavra. Para a gente aprender o que é de fato lutar o bom combate da fé. O que é de fato a gente ser cheio do Espírito Santo. O que é de fato permitir que esse Espírito Santo guie a nossa vida. Em todas as áreas. O dia que você mais paga conta, mais boleto para pagar, este dia gera em nós uma série de sentimentos. Medo, insegurança, falta de fé. Pode gerar tudo isso. Ansiedade, raiva, revolta. Pode gerar uma série de coisas, eu não sei o que gera em você. E essas coisas geradas muitas vezes até mudam ao longo dos dias 10, ao longo dos meses, ao longo dos anos. E ao você ver esses sentimentos ruins, você precisa permanecer com Cristo. E saber que existe uma tendência, uma força contrária, que são esses próprios sentimentos nossos, esses próprios desejos ruins, esses próprios sentimentos ruins, que tem como objetivo nos arrastar para longe de Jesus. Tem como objetivo trazer uma conclusão interna do tipo assim, eu não tenho jeito, isso aqui não é para mim, isso aqui não tem como. Tem às vezes como objetivo nos arrastar para fora da presença de Jesus, para fazendo a gente concluir de que eu não consigo ser discípulo de Jesus, eu não tenho jeito. Quantas pessoas eu não atendo, quantas vezes eu já não passei por isso, e como eu tenho que estar atento para não passar por isso. Ei, a lei da aceitação. Se você crê em Cristo, no que Ele fez, há um confronto o tempo todo.
O tempo todo é todo dia. Se você entrasse na minha mente, se você passasse o dia comigo, a semana comigo, você ia ver. Você ia ver. Então não tem pessoa perfeita. Não tem super crente, não tem herói na história, só existe um herói na história. Então, como foi a sua semana? Como foi o seu dia 10 de ontem? Mas pega esse exemplo para que você possa levar. Às vezes é outra coisa que te deixa mal. Às vezes é outra coisa que faz você ver esses desejos ruins, ver a sua carne militando contra você mesmo, a sua natureza humana contra você mesmo. Por isso que é importante a gente se autoconhecer também. Para que você veja que muitos dos seus desejos ruins, ou dos seus sentimentos ruins, ou dos seus pensamentos ruins têm uma origem. Uma origem na sua história de vida. Mas deixa eu te dizer, também não dá, um dia você vai se render. Também não dá só para você ir à origem da tua história de vida, para resolver. Vai ter um momento que você vai ver, cara, tá faltando uma peça. Aconteceu comigo em 2018, tomara que aconteça com você hoje. Tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. A peça é exatamente Jesus Cristo, que pode colocar a presença dele dentro de você, o Espírito dele dentro de você, ao ponto de vencer esse seu sentimento ruim. Por quê? Porque a origem não é o meu pai e a minha mãe, de acordo com a Bíblia. A origem não é papai e mamãe. A origem não é a sua gestação. A origem não é meus amigos e minhas amigas que devem estar aí. Não só a Pri, deve ter gente aí, outras pessoas. A origem não é pai e mãe, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, a origem é Deus. A origem é que Deus é eterno, é a eternidade. A origem é que lá na eternidade, antes da fundação do mundo, da criação do mundo, Deus já escolheu os seus. Por isso que ele disse para Jeremias, por exemplo, é só um exemplo, não é algo exclusivo para Jeremias, só para você ver que está aqui na Bíblia. Ele disse para Jeremias, quando ele chama Jeremias para o chamado que me chama, ele diz assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Como é que você me conheceu antes da concepção? Ei, antes da concepção, você já me conhecia, Deus? Já, porque eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Criei todas as coisas pela minha palavra. Isso é maravilhoso, saber dessas coisas é maravilhoso. E deixa eu te falar, entender todas essas coisas, tudo, todos os detalhes, é impossível para nossa mente humana, comedor de arroz, feijão e pratos típicos, dependendo da cidade que você mora. Piqui em Goiás, carne seca em Vitória da Conquista, acarajé em Salvador. O que é que você come? Bobó de camarão sei lá onde. Em Vitória do Espírito Santo, uma muqueca gostosa, hein? Bastante pimenta. Um pãozinho. Mas a Bíblia fala, a Bíblia revela. Deus abre a boca e fala conosco todos os dias sobre essas coisas. Por isso que nós podemos ter segurança nessa fé, porque nós estamos indo atrás. Nós estamos indo e vivendo esta comunhão com esse Deus que fez todas essas coisas. Então eu posso estar seguro. Você pode estar segura com este Deus. E quando eu falei ontem para o meu amigo, aqui a gente se lembra todo dia 10, vai ser o melhor dia 10 das nossas vidas? Ou vai ser um dia 10 abençoado? A primeira resposta que ele me deu foi: não vai ser, mano, a conta não vai fechar hoje. Aí alguns vão dizer assim: se você crer, a conta vai fechar. Outros vão dizer: não vai fechar mesmo. Olha, eu tô aprendendo outra coisa. Eu não sei se a conta vai fechar, mas uma coisa eu sei:
eu vou permanecer lutando o bom combate contra esses sentimentos. Eu vou permanecer com Cristo, lutando o bom combate contra esses meus próprios sentimentos de medo, de raiva, de ansiedade, qualquer que seja. E vou clamar a Deus, clamar a Jesus, que o Espírito Santo possa vencer esse confronto dentro de mim. Que o Espírito de Deus possa vencer, e Ele pode, esse confronto dentro de você. Família JC, você aceita isso? Talvez não. Mas é isso que a Bíblia diz. Há um confronto. Agora veja, vamos ler mais só para você ver mais esse confronto. Então, a partir de agora você vai observar as coisas rolando na tua vida. Você precisa, mulher e homem. Você não pode viver no automático. Você precisa observar. Como eu queria que eles salmo, como um jovem pode guardar o seu caminho? Observando os seus caminhos segundo a palavra de Deus. Então eu preciso observar os meus caminhos segundo a palavra de Deus. Eu preciso observar a minha natureza humana e de acordo com a palavra de Deus, que traz a presença de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Aí, por isso que a gente ora também. Deus, pagar todas essas contas está me dando insegurança. Eu paro tudo agora para clamar a Ti, que o Senhor haja. Se for possível, ou se o Senhor desejar, que haja provisão para poder pagar as contas. Mas acima disso, tem algo melhor nisso, que é experimentar o Teu poder dentro de mim, ao ponto de ver esse sentimento do medo e da insegurança ser vencido. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas talvez você aprendeu que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala em línguas. E a Bíblia nunca falou isso. Dom de línguas é um dos dons. Mas existe o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de ajudar. Existem vários dons que Paulo registra nas Escrituras. Deus fala, está registrado. O dom de falar em outros idiomas, que é onde Deus age. Fala, eu nunca falei em mandarim. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, diga-se de passagem. Mas acima de tudo, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma manifestação, foi uma glorificação a Cristo, foi uma exaltação a Jesus. Ele ressuscitou. E agora, por Ele ter ressuscitado, nós podemos se achegar para perto de Deus. Nós podemos viver eternamente com esse Deus. Olha só. Então você entendeu, no final do versículo 17, que essas duas forças se confrontam o tempo todo. O dia que você concluir que você não tem jeito, você precisa de um irmão, de uma irmã na fé. Por isso que Deus deseja a comunidade. Por isso que Deus deseja a igreja. Um dos objetivos da igreja é esse. É a comunidade, um ajudando o outro. Aqui no Coluna Videira nós não somos uma igreja, mas nós ajudamos uns aos outros. Vá na tua igreja local no domingo. Tenha irmãos e irmãs aí perto de você, na fé. Pessoas perto. Ó. No versículo 19, diz assim, ó. Quando seguem os desejos da natureza humana, da carne, os resultados são extremamente claros. Eu gosto da tradução NVT, porque ela rasga o verbo na real, no que realmente é que o autor quis dizer na palavra. Ué, parou de falhar minha caneta? Ó, marca aí versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ou seja, você já entendeu aqui anteriormente que os desejos da natureza humana, eles vêm para os cristãos. Vai vir. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Começa com os pecados sexuais. Um pecado muito embutido de forma oculta. É onde eu fui escravo durante muitos anos da minha vida. E aquele que pensa que está de pé, cuide-se para não cair. Eu preciso cuidar todo dia.
Converse sobre essas coisas com a minha esposa. Começa com o pecado sexual, sabe? A fornicação, as olhadinhas no Instagram, as olhadinhas na foto do amigo, da amiga. Isso é para homem e para mulher. As conversinhas furadas no WhatsApp. Essas coisas vêm para a natureza humana. E a natureza humana ama isso. Porque isso dá prazer. E não é só isso que dá prazer. Começa com os pecados sexuais, ou com as tentações sexuais, com os desejos sexuais. Agora vem mais desejo. Por exemplo, na área, os problemas na área espiritual. Idolatria e feitiçaria. São os outros dois. Idolatria e feitiçaria. Ocultismo. Um dia a pessoa falou assim, Bruno, agora eu entendi. A live do Cola na Videira é 8 e 8, porque 8 e 8 tem um poder diferente, né? Eu mudei na hora. Não, agora é às 8. Não tem nada místico, irmão. Não tem nenhum poder oculto aí, não tem nada, nenhum ocultismo. Não. Nós só olhamos para Jesus. Calma, relaxa, eu te entendo, eu também acreditava. Eu também acreditava que se meu ano fosse 8, a minha vida seria de tal maneira. Se meu ano fosse 9, a minha vida seria de outra maneira. Se meu ano fosse 1, a minha vida seria de uma... eu estudei numerologia. E amo meus amigos que estudam. Eu amo demais. Eu não culpo ninguém disso, mas eu preciso ser um atalaia. Eu preciso dizer o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Para que haja salvação. Porque se foi possível, se Deus fez pela misericórdia, não por mérito meu e nem da minha esposa em nós, vai fazer nos nossos amigos. Nem que seja no último dia da nossa vida, nós vamos lutar, nós vamos atrás de alma por alma, irmão. Com muita paciência, relaxa. Paciência que só pode vir de Cristo, né? Não de mim. Idolatria e feitiçaria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Qual Deus? Qual Deus? O Deus que fala conosco através do Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1. Tudo que eu coloco na frente entre mim e Cristo e Jesus, porque Ele é o intermediário, Ele é o próprio Deus falando conosco, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, Ele é tudo, Ele é o próprio Deus. Tudo que eu coloco entre eu e Cristo, isso que está entre eu e Cristo é idolatria. Qualquer coisa. Pessoas que já morreram, pessoas que estão vivas, trabalho, dinheiro, prostituição, sexo, qualquer coisa. Poder. Tem um livro muito bom do Tim Keller que eu sempre falo aqui, Deuses Falsos. Sexo, dinheiro e poder. Idolatria oculta, chama. Aí, além dessa parte, existe também agora os problemas de ordem pessoal mesmo, né? Hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões e inveja. São alguns exemplos de desejo que eu tenho e que você tem. Eu não tenho nenhum desses. Já caiu no orgulho. Esses aqui, por exemplo, no dia do boleto, vou falar, por exemplo, para mim, como homem empresário, boleto pessoal e boleto do CNPJ, da empresa. Eu sou muito tentado na raiva. Eu vejo a raiva querendo me pegar. Eu sinto. O que é ver? É sentir. Eu vejo a raiva querendo me pegar. Eu vejo a impaciência querendo me pegar. Eu vejo isso. E o que você vê em você? Estou dando um exemplo aqui do que eu vivo. Minha esposa sabe, Deus mais ainda. Eu vejo. Mas o problema é ver, permanecer, cair, ficar. Outro, bebedeiras e festanças desregradas. Bebedeira, glutonaria, compulsões. Tudo de forma desregrada, desequilibrada. Desejos carnais. Desejo da nossa natureza humana, que milita contra o espírito, que habita em você, que você crê.
Olha lá, meu maior desafio é ter paciência com meus filhos. Olha que maravilhoso, né? O português verdadeiro. Ah, você tem que ter paciência com seus filhos. Ah, sai de mim, pão bolorento. Tem momento que a impaciência, só para quem é mãe e pai sabe, né? Ela vem muito forte. Eu brinco com a Betina. Betina, hoje eu tô com muita paciência. Hoje, filho, você não vai me pegar. Eu brinco com ela, aí eu meio que dá certo. Mas o que acontece? Como é que a gente vive então? Porque se você achar que é na força do seu braço, você vai conseguir até um certo ponto, depois você vai ver e vai cansar e, cara, é impossível não ser dominado por esses desejos. Porque a nossa natureza humana ama isso. O próprio Piper, no livro Em Busca de Deus, ele fala que só existe uma maneira, e é bíblica também, de uma maneira de você vencer os prazeres pecaminosos, porque o pecado dá prazer. Uma pessoa egoísta tem prazer daquilo. Uma pessoa que está sendo dominada, ela não é egoísta, ela está sendo dominada, porque se ela crê em Cristo, ela se torna uma nova criatura. Mas quando nós somos dominados por raiva, medo, tristeza, essas coisas todas, por essas invejas, isso traz um certo benefício para a carne, a curto, médio ou longo prazo. Vocês estão entendendo? Mas família JC, olha o que Paulo continua dizendo. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ficar nestas coisas como hábito, como ser dominado, não vai herdar o reino dos céus. Precisamos ser salvos. Mas ao ser salvo, um sinal de quem é salvo é o quê? Uma vida, é alguém que recebeu o Espírito Santo. Agora, aí diz assim, no versículo 22, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas lutam contra a natureza humana. Essas coisas vencem nesta luta, neste confronto que acontece o tempo todo, que você já aceitou que existe, agora você já aprendeu, solta o peso, solta a culpa, solta a condenação, entenda de uma vez por todas que eu e você, até o último dia, se eu viver até 84 anos, até o meu dia D-1, o dia que eu vou morrer, com 84 anos, espero que pregando o Evangelho, exaltando Cristo, levando Cristo para as pessoas, até o meu dia anterior ao dia da minha morte, eu vou ver esse confronto o tempo todo. Agora, eu preciso ver também o Espírito que está pronto, que é Jesus Cristo, a presença dele em espírito. Eu preciso ver ele vencendo esses meus sentimentos, porque não é a gente que vence. Por isso que eu não posso só me autoconhecer. Por isso que eu não posso só, através das minhas técnicas, resolver esses desejos. Não vai conseguir. Você precisa de Deus. E Deus ama agir nisso. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vê. Por exemplo, nesse exemplo da impaciência com os filhos. Cara, eu vi a impaciência aqui. Eu estava me sentindo muito impaciente. Eu ia ser dominado e sufocado por essa impaciência. Eu estou vendo isso dentro de mim. Mas eu clamei a Jesus. E eu vi Jesus tirando essa impaciência e colocando a paciência dele. E aí eu falo, meu Deus, isso funciona. Por isso que o Espírito Santo é poder de Deus para fazer isso. Teve um cara na Bíblia, o nome dele, deixa eu pegar aqui, você pode ser só mais 10 minutos, gente? Isso é um sinal de que uma pessoa se converteu. Exatamente, Paulo. E teve um cara, Paulinha, Marini, é isso aí.
E isso não coloca ninguém melhor do que ninguém, tá? Pelo contrário, aquele que se converteu, ele ainda se coloca abaixo ainda das pessoas que não se converteram. Já viu aquela pessoa? Eu sou o filho do rei, eu sou o filho do rei, eu sou a filha do rei, e aonde eu entrar, tudo vai girar ao meu redor. Aí é a pessoa que jamais se converteu. Porque quem foi convertido nessa mensagem, pelo contrário, faz que nem Jesus, ou aprende a fazer igual Jesus, lava o pé dos traidores. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus ensina a gente a orar pelos nossos inimigos. Então não tem exaltação nossa, pelo contrário. É aí que a gente se coloca abaixo. Hoje eu entendo muito meu amigo Ricardinho. Se ele estiver aí, um beijo no teu coração. Antes eu não entendia, não. Deixa eu dizer, teve um cara, acho que foi Simão, né? Não o Simão Pedro, mas lá no livro de Atos mostra um cara, só para pegar o capítulo, depois você pode ler para você confirmar. Seja que nem os caras lá, como é que chamava aqueles caras que viam tudo na palavra? Os bereanos. Seja que nem os bereanos. Deixa eu ver se o que aquele cara tá falando, se é bíblico mesmo. Deixa eu ver o que meu pastor tá falando lá no altar. Você tem que dizer isso, você tem que ver isso. Tudo aquilo que alguém te ensina aí na tua casa, você tem que ver na Bíblia. E os próprios pastores amam ver as pessoas indo na palavra e confirmando. Teve um cara na Bíblia, acho que foi em Atos capítulo 8. Será que foi em Atos capítulo 8? Foi, Atos capítulo 8, você pode ler. Ele era um feiticeiro, ele era uma pessoa que ficava adivinhando o futuro das pessoas e tal, e ganhava dinheiro em cima disso. E aí ele deixou tudo isso de lado, ele praticava feitiçaria há muitos anos lá em Samaria. E aí ele é batizado e ele deseja o Espírito Santo. Só que a Bíblia mostra que ele deseja o Espírito Santo para ter um benefício. Aí já era. Aí o Pedro dá um crau nele. Você pode ler lá, vou deixar você curioso e curiosa. Leia Atos capítulo 8. Então, por que nós queremos ser cheio desse Espírito Santo? Para ver o Espírito Santo me auxiliando, o Espírito Santo que é poder de Deus, para vencer esse confronto que acontece o tempo todo, porque a minha carne está militando contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, mas o Espírito está sempre pronto para vencer a carne, porque o Espírito é maior que a carne, porque o Espírito é Deus e a carne somos nós mesmos que precisamos de Deus. Vocês entendem isso, família? Onde isso se aplica na sua vida? Porque hoje é dia de você praticar. Como que você vai crescer na fé? Você vai praticar isso aí agora. Hoje, sexta-feira. Você vai ter motivos, você de repente até já sabe quais são os motivos que vão disparar gatilhos, que vão trazer desejos ruins para você, pensamentos ruins. Mas você sabe e você tem o poder de Deus dentro de você, que é capaz, pela bondade dele, pela misericórdia dele, por graça, de nos auxiliar a viver conforme o Espírito. Aqueles que pertencem, e eu vou concluir aqui, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. O sacrifício que Deus espera de nós, o sacrifício para a salvação Cristo já fez, mas Deus ainda exige de nós sacrifício que é negar a si mesmo. É um sacrifício negar a si mesmo. Não é mais fácil você explodir, ter acesso de raiva e ser dominado logo pela raiva? Não é mais fácil a gente ficar logo ansioso e pronto? Não é mais fácil a gente ficar logo preso na inveja e pronto? Não é mais fácil a gente ser egoísta e pronto? Não é mais fácil a gente ficar em festanças desregradas e cachaçada e pronto? Não é mais fácil ficar na pornografia e pronto? Não é mais fácil ficar na imoralidade sexual e pronto? Não é mais fácil ficar no ocultismo e pronto? Não é mais fácil eu crer logo que existe o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e pronto? É mais fácil, é porque é bom para a carne. A carne corrupta, a carne que tem pecado, tem um vírus aí dentro, por isso que é mais fácil. Mas existe uma vacina para esse vírus, que é Cristo. Então Paulo fala para nós, Deus através de Paulo, uma vez que vivemos pelo Espírito, ou seja, recebemos a vida eterna,
não mais morte eterna. Agora nós cremos, então nós temos a vida eterna. Eu preciso, então, seguir a direção do Espírito em todas as áreas da minha vida. E esse é um treino. Você não vai conseguir fazer isso 100%. Tudo de uma vez. Mas você precisa ver o progresso disso tudo. É mais fácil e pronto. Mas e aí? E aí que nós precisamos do poder de Deus. Qual o preço? Quem paga o preço? Eu mesmo e quem está próximo, né? Oh, Jesus, que haja entendimento, mulheres e homens entendendo isso, para poder testemunhar de que o Senhor vive. Quem está pregando para você aqui, quem está fazendo um devocional junto com você aqui, ficou 10 anos na igreja, onde alguém dizia: quem crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, Jesus vive, ô glória, eu levantava a mão, ô glória. Mas eu saía da igreja e as direções da minha vida, as áreas da minha vida não eram guiadas pelo Espírito que traz essas coisas, que traz a vitória sobre a nossa carne, os maus desejos. Dia após dia, assunto atrás de assunto. Por isso que você não pode dizer, mas eu não consigo. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer assim: eu não consigo ter essa conversa com o meu filho. Eu não consigo ter essa conversa com o meu marido. Eu não consigo ter essa conversa com o meu chefe. Eu não consigo ter essa conversa com o meu funcionário. Eu não consigo, mas eu vou buscar em oração aquele que pode agir no meu coração e me dar a capacidade para ser como ele nessa situação. É isso que nós temos que fazer. Agora, eu não vou deixar de dizer isso. No versículo 26, Paulo diz assim: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Vai vendo? Irmãos, início do 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. O quanto você e eu estamos vivendo isso. Porque às vezes você entendeu tudo isso, eu já estou terminando o devocional. Quem entrou depois, assiste desde o início, eu vou deixar gravado. E um beijo no coração de quem é novo, quem é nova por aqui. Escreve aí, eu sou novo, eu sou nova. E que você que está aí no final, aí no gravado. Escreve, eu fiquei até o final no gravado. Escreve aí. Deixa eu te ver aí. Por isso que a gente deixa salvo. E você vai mandar esse devocional para um amigo e para uma amiga, ou para vários. Seja um evangelista junto conosco. Escute. É maravilhoso o versículo 1 do capítulo 6, porque faz a gente praticar o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu vejo o meu irmão vencido por algum pecado, se eu estou sendo guiado pelo Espírito, essa é uma evidência. Viu, Nina da Silva? Seja bem-vinda aqui. Se nós somos guiados pelo Espírito, eu devo, com mansidão, ajudar o meu irmão, a minha irmã na fé, a voltar o caminho certo. E não ficar apontando o dedo no sentido, tá vendo? Você não faz isso. Eu preciso, com mansidão, ajudar a pessoa a voltar o caminho certo. O caminho certo é Cristo e a mansidão também vem de Cristo. Por exemplo, a pessoa chegou para mim e falou assim: ô Bruno, o mês de julho é o mês da oração. Eu amo a pessoa. E eu disse para a pessoa: não é o mês da oração. É a vida. Oração é uma vida. Só existe vida se tem oração. Porque é na oração que nós buscamos essas coisas. E é de janeiro a dezembro. Mas com mansidão e amor,
eu ainda vou conversar mais com essa pessoa. Deus já está preparando. E a gente vai ajudar a pessoa a voltar a olhar para o caminho certo. E não sou eu que devo falar o que é o certo e errado. A Bíblia que fala. A Bíblia diz qual é o caminho. É luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Agora, família JC, por favor, de verdade, não seja que nem aquelas pessoas que Jesus disse que isso iria acontecer. Pessoas que ouviriam a palavra, com alegria, você ouviu a palavra, você aprendeu coisas aqui, com alegria talvez. Que maravilhoso, né? Glorioso demais a palavra de Deus. Nossa! Aí você vai viver a sua vida como se você não tivesse ouvido aqui. Jesus disse que isso iria acontecer. Na parábola do semeador ele fala, isso vai acontecer. Não. Família JC, hoje é sexta. Nós vamos voltar ao vivo 7h30 da manhã ou 7h30 da manhã semana que vem. Ou 8 horas, mas acho que é 7h30. Tem muita coisa acontecendo no bastidor. Mas eu vou avisando vocês. Mas até segunda, perceba você na sexta, no sábado e no domingo, vivendo isso. Vivendo isso é vivendo esse poder de Deus agindo no teu coração e no meu coração. E eu friso de novo, que é um resumo de tudo que nós falamos aqui, biblicamente, essa frase do Piper, porque tem gente que entrou no final. O sinal de que você é habitado pelo Espírito Santo não é que você não tem desejos ruins, mas você está em guerra com eles. Quem está nessa guerra? Eu tô. Escreve assim, eu tô. Isso é o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, lute o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé. Que não é eu lutar para pagar as contas. É muito mais do que isso. É uma mudança de caráter. É o caráter de Cristo sendo gerado em você, mulher. É o caráter de Cristo sendo gerado em você, homem. É o poder de Deus dentro de cada um que está aqui. Ô Jesus, obrigado. Eu creio que pessoas que já criam nessas coisas foram renovadas e relembrados, fortalecidos por isso. Estão prontos para ajustar o que precisa ajustar. Outras pessoas, Senhor, que está aqui no ao vivo e no gravado, que o Senhor trouxe, estão entrando nesse caminho. Que o Senhor possa auxiliar a essa pessoa a entender mais e viver mais essas profundezas e experimentar mais do teu poder. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor quis nos dar. E isso é um privilégio. Que cada mulher e cada homem possa exalar o cheiro de Jesus. Aonde quer que essa pessoa ande nesta sexta, neste sábado e neste domingo. Para que outras pessoas, familiares, amigos, possam desejar também isso. Desejar o teu cheiro, Jesus. A tua presença. Nos livre de todo mal, Jesus. Se alguém cair numa tentação, ou caiu ontem nessa tentação, que o Senhor possa ter levantado aqui nessa live. E se você vê um amigo e um irmão, Gálatas capítulo 6:1, caindo em um pecado, ajude-o. Não aponte o dedo, estenda a mão. Alerte com mansidão. Vamos voltar. Vamos recomeçar tudo de novo. Porque nós somos como um vaso frágil de barro na mão de um Deus que é como um oleiro. Um vaso na mão de um oleiro um vaso na mão de um oleiro significa, tá na Bíblia, se quebrar, eu te faço de novo, mulher. Eu te faço de novo, porque um oleiro ama o vaso e faz o vaso de novo. Quantas vezes for necessário.
até que haja uma real conversão. E quando acontecer uma real conversão, a pessoa convertida, ela tá vendo o desejo dominar. E quando é dominado, pede perdão rapidamente para Deus e para quem precisa pedir. Se arrepende, muda a rota e continua. Não para. Isso é a fé cristã. Qualquer outra coisa, distante dessas coisas, família JC, é engano. Qualquer outra coisa, fora essas, é tudo firula. Fica nisso aqui, que aqui é o suco. Isso é o suco. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é a boa notícia de Jesus Cristo. Que ao salvar uma ovelha perdida, pecador, cuida da ovelha. Dessa maneira, fazendo a ovelha ver os desejos, mas fazendo a ovelha desejar, guerrear contra todos os maus desejos que nós mesmos temos ainda. Mas quando chegarmos na presença em plenitude com Cristo, o bom pastor, na Nova Jerusalém, não vai ter mais essas coisas. Tudo se fará novo. Eis que faço nova todas as coisas. Lá na Nova Jerusalém, a bendita esperança, esperamos com ansiedade. Quem sabe Jesus Cristo não volta 3 horas da tarde hoje. Como eu venho falando ao longo dessa semana, eu quero, não sei se você quer, eu quero desejar a cada dia. Pô, Jesus, você pode voltar hoje. Que glória! Eu vou aguardar o Senhor hoje. E se não voltar? Oxi! Aí que eu vou estar mais feliz ainda, porque cada dia que passa, mais está perto. Quanto mais passa os dias, que são curtos, né? Tá aí na televisão. Nossa, como passa rápido os dias. A Bíblia diz que os dias seriam encurtados. É isso mesmo. Quanto mais passa os dias, mais está chegando perto da bendita esperança. E se eu tiver com 84 anos, eu espero que eu esteja nessa fé. Eu espero que eu não me perca nesse caminho. Nem eu e nem minha casa. E nem você e a tua casa. Que a gente não se perca nisso. Por isso que eu digo, mostrei para vocês anteontem, né? O Silas, 69 anos, que está aposentado no Maranhão, o ex-porteiro do meu prédio, pastor da Assembleia. E foi o homem que me evangelizou, amo a vida dele. E eu quero chegar na velhice como ele. Aguardando a bendita esperança, com mais força, com mais alegria, com mais sabedoria, a bendita esperança. Glória a Deus, glória a Deus, amém, amém e amém. Um beijo no coração da Bernadette, Tati DBO, Edilaine, Lu Maimuna, Paula Marini, pessoal aí, Bruna Balbino, Viviane, Elizabeth, Giovana Lotito, Michel, Tiago. Deus abençoe vocês. Sema, beijo no teu coração. Oi, Sema, seu filho foi usado por Deus mesmo não estando aqui entre nós nesse momento, fisicamente. Tô doido pra te contar, mas eu quero contar pessoalmente, né? Tomando uma sopinha quente, eu, você, Coque, Alice, Bruna e quem mais quiser vir, velho. Em breve, viu? Deus abençoe.